Olá, nós somos alunos do segundo ano D, eu sou a Bárbara Rossati, a Ana Laura Fonseca, Júlia Arantes, Marina Gomes, Beatriz Fonseca, e nós estamos aqui para fazer como experimento de Feira de Ciências o sorvete. Nós vamos analisar essa sobremesa da área gastronômica quimicamente, entender como é feita a textura dela e usar um método alternativo também para fazê-lo mais rápido, que é a mistura do gelo seco com álcool para congelá-lo. Para fazer o sorvete, a gente vai precisar de 2 colheres de sopa de base, 1 colher de chá de liga neutra, outra colher de chá de marvigel, que é emulsificante, 2 colheres de sopa de leite em pó, 250 ml de leite e aproximadamente 200 gramas de leite condensado. E você vai misturar isso tudo. Então agora a gente vai congelar essa mistura. E para isso a gente vai colocar álcool e não água, porque o álcool tem uma temperatura de congelamento menor à água. E aí nós vamos colocar álcool numa vasilha maior. E isso daqui vai por cima. Agora a gente vai colocar o gelo seco. Esse processo que nós montamos é um processo endotérmico em que o gelo seco ele vai absorver energia do álcool para sublimar. Aí você vai bater continuadamente por um longo tempo até ele chegar numa consistência em que ele não esteja congelado, mas também não esteja líquido. Quando se adiciona o álcool e o gelo seco em um recipiente, o gelo seco rouba o calor do álcool. Dessa forma, o gelo seco sublima e o álcool é resfriado. Sendo o álcool líquido, a superfície de contato entre ele e o recipiente em que se mistura o sorvete é maior. Dessa forma, é mais fácil de resfriar o sistema. É importante ressaltar também que nós usamos o álcool em maior concentração, já que, quando ele está menos diluído, sua temperatura de fusão é mais baixa. Então, como é que o ar vai ficar preso dentro do sorvete? Para isso, primeiro, vale a pena explicar sobre a gordura. A gordura, ela provém do leite, que é adicionado na mistura do sorvete. Só que o leite, quando ele é fabricado, ele depois de pasteurizado, ele também é feito sob uma alta pressão que pega as moléculas de gordura e separa ela em pedaços menores, que vão ser envoltos por proteínas. Quando o leite sai da vaca, por exemplo, e você deixa ele descansando um pouco, a nata é formada por cima. Então essa nata, essa gordura densa, ela precisa de aparentar ser uma solução homogênea dentro do sorvete, que é justamente por isso que ele é feito sob uma alta pressão. E aí ele vai ser um colóide que, a olho nu, parece ser uma mistura homogênea. E quando você pega o microscópico, é heterogêneo. Só que quando vai ser para o sorvete, essa gordura ela precisa desestabilizar um pouco. Então aí que entra o emulsificante também, que é outro ingrediente essencial para o sorvete. Ele pega algumas dessas proteínas que estão em volta da gordura, que impede delas se aglutinarem e ficarem densas novamente, e esse emulsificante é que vai interagir com a gordura. O emulsificante ele é uma substância anfifílica, ou seja, a cabeça polar, que vai estar interagindo com a água, e vai manter ele dentro do sorvete, e a parte apolar, que interage mantendo ele junto à gordura. Então a gordura ela fica em volta tanto por emulsificante quanto proteína, já que ele não remove todas elas. E isso vai encontrar um estado intermediário, ou seja, não são gorduras muito separadas e também não muito aglutinadas. Dentro dessa gordura, alguns cristais de gordura vão se formar. E quando estiver batendo a mistura do sorvete congelando, essa gordura vai começar a se colidir e esses cristais vão se fincar um no outro, formando uma trama de gordura que vai prender a bolha de ar ali dentro. Na solução de água com açúcar, também chamada de matriz, estão em suspensão as bolhas de ar e os cristais de gelo.
A matriz também forma com a gordura uma solução coloidal. Para formar a matriz é necessária água, que é proveniente do leite, e o açúcar. O açúcar tem a função de tornar o sorvete doce. Outro componente importante para a constituição do sorvete é o ar. Ele é incorporado na medida em que se mistura a massa e ele é responsável por deixar o sorvete mais leve, mais macio, mais fofo e mais volumoso. Para que o sorvete fique igual quando nós o consumimos, alguns componentes são muito importantes, entre eles o gelo. Os cristais de gelo dão ao sorvete firmeza, eles dão corpo e solidez. Essa resistência à sua colher e à sua língua que vem dos cristais de gelo. Cristais de gelo são formados a partir da água na mistura à medida que ela congela. Esta água vem principalmente do leite, cerca de 90%, e do creme, cerca de 60%, utilizados na produção de sorvete. O tamanho dos cristais de gelo são muito importantes. Pequenos cristais de gelo tornarão o sorvete mais suaves e menos frios na boca, enquanto os grandes cristais de gelo dão uma textura grossa e uma sensação gelada. Essa diferença aparente na temperatura ocorre porque os grandes cristais de gelo necessitam de mais calor para derreter, enquanto isso tira o calor da sua boca e faz com que o sorvete pareça mais frio. Outro componente de extrema importância é o estabilizante, que tem como função principal melhorar a textura do sorvete. Estabilizadores atuam um pouco como esponjas, absorvendo qualquer excesso de água da mistura do sorvete. Isso obviamente vai engrossar o sorvete. Ao segurar esta água, ele também diminui o derretimento e também ajuda a evitar o crescimento de cristais do gelo durante o armazenamento, de modo que o sorvete mantenha a textura mais agradável por mais tempo. Após a realização do experimento, a gente pôde compreender com maior facilidade os conceitos aprendidos na sala de aula, como, por exemplo, a solução coloidal, suspensão e os efeitos de crioscopia, todos eles usados para fazer o sorvete. Tchau!